O nascimento da sociedade. Este será o título da nossa sexta lição, do primeiro trimestre do ano de 2023, da classe Adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damares, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos meditar juntos a respeito do nascimento das civilizações, das primeiras famílias, profissões e culturas. Então hoje continuaremos falando a respeito do livro dos começos. Antes de nós entrarmos na nossa aula, eu gostaria primeiro de te agradecer por estar aqui, por me dar o privilégio, a honra de ajudar você, de te auxiliar na preparação das suas aulas da Escola Bíblica Dominical. Fico muito agradecida. E eu também gostaria de pedir que você deixasse o seu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, dá uma conferida aí se você já se inscreveu. Caso você ainda não tenha se inscrevido, por favor, inscreva-se aqui nesse canal e seja muito bem-vindo. E se você quiser, também pode deixar aqui o seu comentário, seja uma sugestão, uma dúvida, ou apenas se você quiser me dizer de onde você é e se você é aluno ou professor da classe de adolescentes. Será uma alegria poder te responder. Vamos então meditar na nossa aula? Veja só, ela está programada para ser ministrada no dia 5 de fevereiro do nosso novo ano, 2023. Pela graça do nosso Senhor, nós estamos aí adentrando ao segundo mês do ano e praticamente chegando na metade da nossa lição deste primeiro trimestre. Olha como o Senhor é maravilhoso. Então falaremos hoje sobre o nascimento da sociedade. A nossa leitura bíblica está registrada no capítulo 4 de Gênesis e os versículos são o 1, o 2, o 8, o 17 ao 26. Então estes serão os versículos que você lerá juntamente com seus adolescentes. Lembrando que na nossa revista de adolescentes não está escrito o texto, então esteja com a Bíblia aberta, professor. A mensagem, que é o nosso versículo base, o versículo-chave da nossa lição, está no livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo 23. E olha o que nos diz o Senhor. Por isso, o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Os objetivos da nossa aula, então, são: primeiro, ensinar como o ser humano viveu após a saída do jardim do Éden. Segundo, destacar a misericórdia de Deus, mesmo após o pecado e a expulsão do homem do Éden. Terceiro, apresentar o surgimento das primeiras famílias, profissões e culturas. Então, nesta nossa aula, nós entenderemos um pouquinho sobre algumas coisas que são bastante comuns no nosso dia aqui no Brasil. Então, a agropecuária, que é algo muito forte no nosso país. Falaremos também sobre a violência, que infelizmente nós convivemos com ela todos os dias, ainda mais nas grandes cidades aqui do Brasil, faz parte, né, do nosso dia a dia. E também falaremos um pouquinho a respeito de como a música surgiu. Vamos então para a nossa introdução? O Vamos Descobrir nos diz assim, que hoje nós estamos acostumados a uma sociedade violenta e com grandes avanços tecnológicos. Mas você já parou para pensar? Pode perguntar aos seus adolescentes no domingo, professor. Será que eles já pararam para pensar que o mundo nem sempre foi assim? Nem sempre houve violência, caos, trânsito e também nem sempre houve tecnologia como há hoje. Irmãos, imagina, assim, pensem comigo. Esses dias acabou a luz aqui em casa e eu estava conversando com os meus pais e pensando como era o mundo sem energia. Eles ainda pegaram um pouquinho do mundo que não podia, né, abaixar ali a lâmpada e ter acesso à energia dentro de casa. Então, talvez os irmãos tenham pegado esse período, eu não peguei. Um período em que não tinha eletricidade, que não tinha água encanada. Agora, pergunte aos seus adolescentes. Se eu, que estou com 26 anos, não peguei esse período, eles muito provavelmente também não pegaram. Mas lembra eles de que o mundo qual eles vivem hoje nem sempre foi assim. E é o que nós estudaremos nesta primeira lição. Veja só, aqui na hora de aprender, nós vamos entender um pouquinho sobre a vida fora do Jardim do Éden. Então, depois que o homem e a mulher foram expulsos do jardim porque pecaram contra o Senhor, como se deu a vida deles? Olha o primeiro tópico. Adão, o agricultor. O homem e a mulher, depois de serem expulsos, tiveram que cultivar a terra, tiveram que plantar, colher para poder se alimentar. Não desfrutaram mais da bondade do solo que dava frutos com facilidade. Lembra quando nós estudamos que o Senhor deu uma punição ao homem, à mulher, à serpente e também uma punição à terra? O Senhor disse que a terra dificultaria o trabalho de Adão. Então aqui nós vamos entender que Adão, como o primeiro agricultor,
teve dificuldades em fazer com que a terra produzisse. A terra deixou o trabalho de Adão mais difícil a ponto que ele tivesse que suar para colher o sustento dele e de toda a sua família. Esta era a primeira situação da vida após o Éden. Eles tinham que trabalhar e o trabalho não era fácil. A segunda situação é a dádiva da maternidade. Olha só, apesar do pecado, a bênção da maternidade não foi negada à primeira família. Mesmo quando Adão e Eva pecaram, o Senhor não desistiu do plano que ele tinha para a humanidade. Ele queria que a humanidade, através do casamento, tivesse continuidade. Então, o plano do Senhor era: um homem e uma mulher vão se casar e deste casamento nascerão filhos, porque essas crianças, esses bebês que chegarem ao mundo, estarão protegidos, estarão sob o cuidado de pessoas que o amam, receberão instrução para que cresçam e um dia também possam formar a sua própria família. Desta forma, a humanidade vai continuar, vai aumentar, até que hajam grandes civilizações como nós temos hoje. Veja que este era o plano de Deus e o plano continuou mesmo após a queda. Então, a bênção da maternidade chegou até a vida de Eva. O capítulo 4 do livro de Gênesis, ele se inicia com o seguinte relato: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais um filho, seu nome foi Abel. E aqui a Bíblia começa a nos descrever quais eram as profissões deles. Então veja só, o Senhor deu a oportunidade de que eles pudessem desfrutar da vida em família após a queda. Porque se o Senhor não tivesse dado a eles essa oportunidade, a humanidade teria acabado em Adão e Eva. Não existiria mais ninguém depois deles, né? Então o Senhor permitiu que eles tivessem muitos filhos. Inclusive, a Bíblia vai nos dizer que eles tiveram muitos filhos e muitas filhas, e vocês já vão entender porque eu deixei esse gancho aqui. A Bíblia nos cita o nome apenas de 3 filhos: a Caim, Abel e Sete. Mas a Bíblia também nos diz que eles tiveram muitos filhos e filhas. Até porque numa vida de mais de 800 anos que Adão teve, agora eu estou em dúvida, não lembro se foi 810. Bom, eu vou deixar aqui embaixo escrito a idade correta de Adão, mas numa vida com tantos anos, muito provavelmente Adão teve bem mais do que 3 filhos, né? Pensa, se uma pessoa aí que vive 70, 80 anos tem 5, 6 filhos, bom, meus avós tiveram mais do que isso, talvez os avós dos irmãos também tenham tido. Então imagina Adão, que foi o primeiro homem e que tinha recebido de Deus a tarefa de se multiplicar sobre a terra. Muito provavelmente eles tiveram uma descendência bastante numerosa. A terceira característica da vida após a queda, da vida fora do Éden, ela é muito triste. Parece, quando a gente chega aqui no capítulo 4, os 2 primeiros versículos, eles nos dão a entender de que está tudo bem depois da queda. Não parece? Leia a Bíblia de Gênesis 1 até o 4 e perceba. No capítulo 1 e 2, parece que a gente está num ápice, né? E aí com a queda parece que cai, né? Parece que a gente cai de uma vez. Mas no capítulo 4 as coisas parecem que vão ficar bem, porque o Senhor diz a Eva que a descendência dela trará um que esmagará a cabeça de Satanás. Então, logo quando ela engravida do primeiro bebê e nasce, ela vai dizer: alcancei do Senhor a bênção, alcancei do Senhor um varão, porque ela acreditava, muito provavelmente, que aquele já fosse o herdeiro do qual o Senhor tinha falado, o descendente vitorioso. Mas nós sabemos que depois de Caim houveram muitos outros bebês até que chegasse Jesus. Mas aqui nós percebemos que parece que está tudo bem, que eles conseguiram se adaptar à vida fora do Éden. Mas veja o que acontece aqui no nosso tópico 3, subtópico, né? A tristeza invadiu o lar de Adão e Eva. Não demorou muito para que a herança do pecado de Adão fosse manifestada em seus filhos. O pecado gera muitas consequências, e não apenas consequências imediatas, consequências futuras, consequências também sobre a vida dos nossos descendentes. Eu sei que os adolescentes, para os quais nós iremos lecionar essa aula, ainda não estão pensando na descendência, ainda não estão pensando em filhos, né? Talvez estejam pensando em namoro, começando a gostar de alguém ali, mas ainda não estão pensando em filhos. E talvez isso não pese muito sobre eles como pesa para nós que somos pais, que temos filhos. Agora, pensa comigo, é importante que eles já aprendam desde já, que eles vão internalizando que o pecado não gera consequências apenas para a vida deles, mas também para toda a descendência deles. Então, olha o que aconteceu com Adão. Eles pecaram e quando parece que estava tudo bem, que a terra estava difícil,
a Eva tinha filhos com muita dificuldade, mas parecia que dava para suportar as consequências do pecado. Até que Caim, por conta do pecado, sentiu inveja da oferta que o seu irmão deu ao Senhor. E veja que o que eu acho mais bonito, que às vezes a gente deixa passar, mais bonito, assim, mais bonito no sentido de Deus, tá? Porque o contexto é ruim, né? Mas olha só. Quando em um culto Deus aceitou a Abel e a sua oferta de animais, mas rejeitou a Caim e a sua oferta de produtos da terra, o filho primogênito ficou furioso. A Bíblia nos descreve essa cena lá no capítulo 4, do versículo 3 ao 7. Olha só. Caim fechou a cara e endureceu o seu coração, e ele ficou cheio de inveja. Tão cheio de inveja que o Senhor deu a ele um aviso. Olha o que o Senhor diz para ele, né? Por que tiraste? O Senhor pergunta a Caim. E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? O Senhor fez uma pergunta. Se você fizer tão bem quanto ele, eu também te aceitarei. Você não sabe disso? Aí olha, o Senhor continua. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então o Senhor avisa Caim. O Senhor traz um alerta para Caim. Cuidado com o seu desejo. Cuidado com a sua inclinação para o pecado. A partir daquele momento, o homem e a mulher, né, todos eles, tinham que lidar com a sua natureza pecaminosa. A natureza foi corrompida depois do pecado, da entrada do pecado no mundo. Então, Caim estava tendo que lidar com os efeitos daquela natureza pecaminosa, com a inveja, com a comparação, com a raiva, com a ira. O semblante dele caiu, o coração ficou pesado, a ponto do Senhor dar um alerta a ele. Só que, olha como continua a lição. Em lugar de ouvir a Deus, Caim seguiu os seus próprios desejos, tendo armado uma cilada. Olha que triste. Matou o seu irmão. Caim foi o primeiro bebê que nasceu aqui na Terra. Caim foi a primeira criança a chorar, a primeira criança a nascer de mulher aqui no mundo. E este bebê, o primeiro bebê, a primeira criança que nasceu aqui na Terra, tornou-se um assassino do seu próprio irmão por conta de ceder aos seus desejos pecaminosos. Talvez Adão e Eva tivessem achado que eles estavam conseguindo, conseguindo sobreviver após o pecado. Só que com esta morte, eles foram imediatamente lembrados de que o pecado deles teria uma consequência eterna sobre toda a humanidade. Todos os filhos e filhas deles, todos os descendentes, todas as pessoas que viessem a existir, teriam que lidar com uma natureza pecaminosa. A exceção, é claro, de Jesus, que era 100% homem, mas também 100% Deus. A exceção de Jesus, todas as outras pessoas, né, que nasceram ali de homem e mulher, estas pessoas tiveram que lidar com a consequência do grande erro da humanidade, que foi ter pecado lá no Éden. Então veja só, o primeiro homicídio da Terra ocorreu na primeira família da humanidade. Olha que tristeza, meus irmãos. Olha como o pecado destrói tudo que é belo. O Senhor criou tudo tão lindo. Senhor, nós estamos estudando, né, o livro dos começos e vendo como a preparação do Senhor para que nós pudéssemos habitar na terra foi tão cuidadosa, foi tão linda. Mas o pecado corrompeu aquilo que o Senhor tinha feito de tão belo, de tão bonito. O auxílio didático aqui da nossa lição, esse primeiro auxílio didático, está muito bom. Você pode, professor, caso não consiga fazer a leitura, talvez você possa pedir, tirar uma foto para os seus alunos, pedir que eles façam a leitura depois, enviar num grupo, se você tiver um grupo com eles, para que, às vezes eu sei que a aula fica muito corrida, é difícil falar tudo que está na nossa lição, de abordar tudo, ainda mais quando nós temos alunos bastante participativos, né? Só que caso você não consiga, se tiver aí uma partezinha da sua aula que você não consiga passar aos seus alunos, tente uma forma de passar para eles depois. Envie talvez como um recurso para que eles, para que auxilie, né, o entendimento deles a respeito da aula. Segundo tópico, a misericórdia de Deus sobre Caim. Olha o que nos diz o primeiro subtópico. A sentença contra o pecador. O crime de Caim foi gravíssimo. O sangue de Abel clamava a Deus da terra, conforme nos diz as Escrituras. Deus deu a sentença ao homicida e disse que ele estava amaldiçoado e que não poderia mais cultivar a terra, pois o solo não produziria como antes. Veja, se a terra já estava difícil para Adão conseguir o sustento dela, para Caim as coisas ficaram ainda mais difíceis.
Segundo ponto, o lamento de Caim. Diante da sentença divina, Caim reclamou, dizendo: olha as palavras dele, eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. E continuou lamentando. Ele não parou a sua reclamação por aí, dizendo que ele estava sendo expulso da terra. O homem que matou seu irmão não demonstrou arrependimento, não se mostrou contrito, nem buscou o perdão divino. Caim tinha a dizer a Deus somente reclamações. Olha o tamanho da insensibilidade que tomou conta de Caim. Olha o que o pecado fez com Caim. Ele matou o seu próprio irmão. Ele foi capaz de cometer um crime gravíssimo. Ele se atentou contra o seu próprio sangue. Mas nós não vemos, né? A Bíblia não registra Caim arrependido. Caim pensando, colocando a mão na cabeça e pensando o que foi que ele fez. Assim como a Bíblia registra tantos outros personagens que, ao cometerem um pecado, imediatamente se arrependeram ou sentiram, né, o peso da culpa sobre eles. Parece que Caim estava num nível de pecado tão grande, tão avançado, que ele nem sentiu culpa, que ele nem pediu perdão a Deus pelo que ele fez. Tá bom, não tinha consideração pelo irmão dele, né? Até ponto que matou o irmão. Mas e Deus? Ele também não tinha consideração por Deus? Continuando. Olha o que nos diz esse terceiro ponto. A misericórdia divina. Nos dias de Noé, algum tempo depois de Abel, o Senhor disse que o homicida deveria morrer. Só que no caso de Caim foi diferente, porque Deus não matou Caim. Ele deu a chance de Caim continuar a viver. São as misericórdias do Senhor a causa de nós não sermos consumidos. Elas estão presentes em todo o tempo. O que seria de nós se não fosse a misericórdia do Senhor? Caim recebeu tanto da misericórdia do Senhor, mas ele não se atentou para aquilo que o Senhor estava lhe concedendo. Que nós possamos jamais chegarmos a este nível de insensibilidade, que nós possamos ter um coração ensinável, que nós possamos estar sempre sensíveis à voz do Senhor e que nós possamos sempre ter uma busca de santidade no nosso dia a dia, para que nós não nos afastemos do Senhor, para que nós não percamos de vista que o Deus que nós servimos é santo e é justo, e ele esquadrinha os nossos corações, ele nos conhece. Continuando, terceiro ponto, aqui nós chegaremos então no surgimento das sociedades. Então veja só, aqui no subtópico 1, veremos a descendência de Caim. Caim e a sua mulher tiveram um filho que foi chamado de Enoque. Este Enoque não é aquele que andava com Deus lá da descendência piedosa de Sete. Este Enoque é um Enoque, infelizmente, de uma descendência não piedosa, né? Uma descendência ímpia. Ele é o filho de Caim, e este Enoque vai fazer o oposto do Enoque da descendência de Sete. Ele não vai andar com o Senhor. Lembrando, irmãos, pode ser que surja na sua classe a pergunta: quem era a esposa de Caim, né? Surge bastante. Poxa, Caim casou com quem? Se no mundo tinha Adão e Eva, Caim e Abel, e Caim matou Abel, então só sobraram 3? Lembra que eu falei aqui no início que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas? Que a palavra do Senhor nos deixa bem claro. As escrituras não nos registram o nome de todos estes filhos. Só nos fala, então, de Caim e Abel, o primeiro e o segundo filho, e nos fala que Sete foi um descendente que o Senhor deu a Adão e Eva, que veio para ficar no lugar de Abel, e que a Eva e Adão, né, ficaram felizes com a vinda dele. Mas, além destes 3 filhos, eles tiveram muitos outros filhos. Então, muito provavelmente, Caim casou com uma de suas irmãs. Lembrando que, segundo ponto não, né? Segunda característica deste ponto, a esposa de Caim. Naquela época, não existia ainda, o pecado não tinha degradado tanto a natureza ainda. Então, o problema de Deus com o casamento entre irmãos não é moral, é um problema físico. Porque quando casa, né, quando há uma união ali de casamento entre irmãos, entre primos, entre pessoas muito próximas, há uma possibilidade de enfermidades, de doenças na família por conta de que o pecado destruiu, né, tudo aquilo que Deus tinha feito de perfeito. Então, lá no começo da humanidade, casavam-se entre irmãos, né, até porque não tinha. Pensem comigo. Se o mundo todo se originou de um único casal, é muito claro, né, fica bastante evidente que os primeiros casamentos se davam entre irmãos ou entre familiares muito próximos, no caso ali primos, sobrinhos, enfim. Agora, respondida a pergunta de que a esposa de Caim muito provavelmente era uma de suas irmãs. Veja só,
Ele teve seu primeiro filho, então Enoque. Adão e Eva se tornaram avós e a descendência dele, né, a descendência de Caim foi bastante numerosa. Aqui a lição vai nos falar sobre um dos descendentes dele, que era Lameque, que contrariou o padrão divino para o casamento. Lembra que nós já falamos que o casamento é uma instituição divina, não foi produto da mente humana, foi o Senhor que estabeleceu o casamento. Lameque, um dos descendentes, o quinto descendente, né, de Caim, ele contrariou o padrão divino para casamentos e tomou para si duas esposas. A Bíblia registra o nome delas, Ada e Zilá. Está lá no versículo 19 do capítulo 4. E ele se gloriava de ter matado dois homens. Eu até separei o texto para que nós pudéssemos ler. Lembra que eu falei agora há pouco da insensibilidade de Caim? Ouçam esse texto e pensem comigo como estava, né? Se Caim já era extremamente insensível à voz de Deus e ao relacionamento com seus familiares, olha como estava a quinta geração de Caim. Olha o que o seu neto, bisneto, bom, um dos seus descendentes vai dizer. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Veja que os motivos que ele dá para a morte são infinitamente menores, né, do que o que aconteceu. Se a gente pensa lá nos castigos como olho por olho, dente por dente, alguém que pisou, se ele dissesse, né, eu pisei em quem me pisou, ok, era ali como que fala, gente? Ai, meu Deus. Ele estava devolvendo o que ele recebeu, mas aqui ele diz de uma forma muito natural, de uma forma bastante trivial, que ele matou dois homens por motivos muito simples, por motivos que, com certeza, não deveriam acabar em um homicídio, acabar em dois homicídios. Veja o que aconteceu com a descendência de Caim. Caim, além de ter pecado, além de ter trazido sobre si uma maldição, ele já carregava nos ombros o peso do pecado de seus pais. Como se não bastasse isso, ele ainda foi lá e cometeu um crime gravíssimo e condenou também toda a sua geração. A ponto de que mais para frente nós vamos ver o Senhor trazendo sobre a terra o dilúvio. Pensa que os descendentes de Caim, vamos ver que também os descendentes de Sete, né, vão acabar se unindo, muito provavelmente pelo casamento. Os descendentes de Caim são os responsáveis pelo dilúvio. A coisa foi tão feia que o Senhor quis acabar com toda a humanidade. Se não fosse Noé, um único justo, né, que tinha ali, o Senhor teria destruído a humanidade. De tão pecaminosos e tão insensíveis à presença do Senhor que os descendentes de Caim se tornaram. Segundo o subtópico aqui, então, veremos o desenvolvimento social. Mesmo com o pecado, a partir dos descendentes de Caim, houve o nascimento das civilizações. Né? A Bíblia vai nos citar, então, que os filhos de Adão e Eva, com seus descendentes, formaram as primeiras sociedades. Dos descendentes de Caim, a Bíblia informa que surgiram homens especialistas em algumas profissões. As profissões tiveram um berço. Veja só, Jabal, por exemplo, ele foi o pai dos que criavam gado. Hoje nós conhecemos essa primeira atividade como a pecuária. E os filhos de Jabal, eles também foram peritos em armar moradas em forma de barracas, que foi uma habilidade que foi se desenvolvendo e que hoje nós vemos aí as grandes obras da engenharia civil, né? Só que elas, da arquitetura, enfim, só que elas começaram em um lugar. E o lugar onde elas começaram, né, foi justamente com os filhos de Jabal. Então aqui está o nascimento de duas das profissões que perduram até os dias de hoje: a construção, né, a engenharia civil e também a pecuária. Além disso, um outro descendente de Caim foi Jubal. O primeiro que eu citei foi Jabal e esse é Jubal, tem uma alteração aí de vogal. Este foi o pai de todos os músicos. E aqui nós vemos, a lição faz esse adendo, né, de que ao longo da Bíblia, a música nos é mostrada como um meio útil para a adoração a Deus, como ocorre até hoje em nossas igrejas. Meus irmãos, vejam que o nascimento das civilizações, ele se dá no Gênesis. É fundamental o nosso estudo do livro do Gênesis, porque aqui nós temos, né, por isso que é muito comum que nós ouçamos as pessoas se referirem a Gênesis como o livro dos começos. Então aqui nós não temos apenas o começo dos céus e da terra, o começo da humanidade, nós temos também o começo das profissões, o começo das, né, grandes famílias, das civilizações. O berço das grandes culturas se dá aqui no livro de Gênesis. Então olha só, mesmo que Adão e Eva tivessem pecado, o Senhor ainda foi tão misericordioso a ponto de dar a eles
a oportunidade de continuarem, de aprenderem com os seus erros, ainda assim, o pecado continuava. Porque depois da queda, depois do pecado, todos os dias nós teremos que conviver com o pecado. Assim como eles tiveram, né? Os nossos pais. Veja, né? Que eles não conseguiram lidar com isso. Abel conseguiu, Caim não. Muitos outros filhos de Adão e Eva também não. Os descendentes de Caim não conseguiram lidar com o controle dos seus desejos, com o controle das suas vontades. Eles se entregaram aos seus desejos. Ali eles, estou com raiva, então vou lá e mato. Alguém me pisou, eu mato, como Lameque falou. Né? Caim viu a oferta do seu irmão sendo aceita e a dele não, tudo bem, eu dou um jeito, eu mato ele. Não, eu não vou tentar melhorar a minha oferta, eu vou lá e vou aniquilar a concorrência. Misericórdia. Que o Senhor tenha piedade de nós e que nós possamos conseguir, diferente de Caim, diferente dos descendentes de Caim, lutar contra os nossos desejos, viver uma vida de santidade para que nós possamos agradar o nosso Deus. Nós sabemos que sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Sem a santificação, sem o processo de uma vida de santidade, ninguém verá o Senhor. Então, que esta aula possa mostrar aos nossos alunos, aos nossos adolescentes, o surgimento, então, da sociedade, das famílias, das primeiras profissões, mas também trazer um alerta a eles de que o pecado faz parte do nosso dia a dia, mas ele não precisa definir a nossa história. Abel morreu como um justo. Ele conseguiu escolher, apesar do pecado que também estava sobre ele, ele conseguiu ser um homem justo. Caim, que tinha o mesmo peso do pecado que seu irmão, não conseguiu e transformou-se no primeiro homicida da história. Todos nós temos que lidar com o pecado, mas cabe a nós escolher se nós agiremos como Abel e seremos justos ou se nós agiremos como Caim e seremos ímpios. A escolha está nas nossas mãos. Professor, eu desejo que você tenha uma excelente aula, que o Senhor possa te capacitar para trazer a palavra dele ao coração dos seus adolescentes. Portanto, desejo a você uma aula muito abençoada. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Deus abençoe e até a próxima aula.